Saudações cristãs a todos os meus amigos e irmãos, e o vídeo de hoje é um vídeo resposta a um comentário feito em um de nossos vídeos, e eu vou ler aqui com vocês este comentário e em seguida nós vamos à resposta do mesmo. O nome dela é Beatriz, eu vou ocultar aqui o sobrenome para não constrangê-la, mas ela disse o seguinte, abre aspas. Gente, Deus não existe. Não se engane não. Este negócio de fé é tudo uma história fiada. Eu nunca matei, nunca roubei. Sempre ajudei os outros. Tinha muita fé em Deus. Fui passada para trás. Perdi o meu trabalho, perdi tudo. Continuei tentando. Mas olha eu hoje. Cada dia mais lascada e sem nada. Cadê a fé que eu tinha? Por que esta fé não me salvou? Estou com 2 dias pensando em ir na quebrada e pedir para vender coisas ilícitas. Estou tão desesperada que não paro de pensar nisso. Estou deixando aqui o meu relato para vocês, para não se iludirem com um Deus que não existe. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Fique comigo e vou responder logo mais após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Clelvis Casagrande, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se hoje mesmo, e se você já é inscrito, ajude este canal compartilhando mesmo. A maioria das pessoas sabem que todo canal com conteúdo cristão tem o seu alcance reduzido no YouTube. Como quem não é visto não é lembrado. Muitas vezes canais como esse caem no esquecimento. Então, por favor, ajude-nos compartilhando, comentando nossos vídeos, sendo também um inscrito no canal, e assim nós estaremos forçando o algoritmo do YouTube a divulgar este canal. Sem mais delongas, vamos à resposta a Beatriz. Beatriz, eu me solidarizo a você em primeiro lugar, porque eu também perdi tudo. E eu tenho inclusive um vídeo no canal falando sobre isso. Beatriz, depois de muitos questionamentos que eu fiz com Deus diante de tantas percas que eu também sofri, eu aprendi uma coisa, Deus me ensinou uma coisa. Raramente Deus ele muda o meio da história. Raramente Deus impede que nós venhamos passar por situações difíceis na nossa vida. E percas fazem parte da nossa história. Jesus também fez um pedido ao Pai em meio ao seu sofrimento e ele disse, Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Mas como nós vemos na Sagrada Escritura, Deus não respondeu o pedido do seu próprio filho, porque ele não iria mudar o meio da história, mas iria mudar o final da história. Deus, ele não impede que nós venhamos a passar por tempestades, mas ele, antes que morramos, acalma a tempestade. Deus, ele não impede jamais que nós venhamos ser jogados na fornalha, mas ele entra conosco na fornalha. Jó perdeu tudo o que ele tinha em sua vida. Deus não mudou o meio da história de Jó. Jó passou por anos de muitas privações, muitas dificuldades em um só dia. Perdeu 10 filhos. Imagine só, se perder um filho é tão difícil. Jó perdeu 10 filhos em um só dia. Perdeu todas as suas riquezas, todos os seus gados, tudo, absolutamente tudo. E em nenhum momento ele abandonou a Deus, em nenhum momento ele se declarou ser um novo ateu, em nenhum momento nada ele fez além de adorar a Deus. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jó. Quando nós vemos a vida de José, por quantos anos ele sofreu, tudo o que ele fez para chegar aonde ele chegou foi ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus acarretou para José ser humilhado, preso, vendido como escravo. Nada José havia feito além de ser fiel a Deus. E parecia que José estava sendo castigado por Deus por ser fiel. Essa é a verdade. Quanto mais fiel ele era, mais humilhado e perseguido ele era. Aí José poderia em qualquer instante
perguntar a Deus: Deus, o que é que eu estou fazendo além de ser fiel? Assim como você mencionou, José também era fiel, não matava, não roubava, não perseguia. No entanto, Deus permitiu sim que José passasse por muitas tribulações em sua vida, porque naquelas tribulações havia um propósito da parte de Deus. O propósito, nós já sabemos, na vida de Jó, Deus triplicou as suas riquezas. Tudo que ele perdeu, Deus devolveu 10 vezes mais. Quando nós olhamos para a vida de José, nós também sabemos o propósito. O propósito de Deus é que ele fosse governador do Egito. Tem muitas outras histórias da Bíblia de pessoas fiéis que também perderam absolutamente tudo, inclusive a sua liberdade. Veja a história de Gideão. Nós lemos aqui no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 17. Ele também questionou a Deus. Diz assim a palavra dele: o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel. E ele lhe disse: com o que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Como nós vemos, Beatriz, Deus não mudou o meio da história de Gideão. Deus mudou o final de sua história. E nós sabemos que Deus honrou a Gideão. Gideão, como você, também não entendia, porque tudo que ele tinha, mesmo sendo fiel, tudo ele perdeu. Ele poderia questionar a Deus e também dizer: eu acho que Deus não existe, porque todas as promessas pareciam não acontecer e tudo que Deus havia prometido a ele não estava sendo cumprido, muito pelo contrário. Na vida destes homens havia um propósito para cada situação que Deus permitia que acontecesse em suas vidas. E o que eu te digo para você é: você precisa buscar um propósito em cima de tudo aquilo que você está passando. Existem 3 razões pelas quais nós podemos ser provados, pelas quais nós podemos entrar em uma dura provação. E nós temos que encontrar a razão pelas quais nós entramos em uma dura prova. A primeira razão pelas quais nós podemos entrar em uma dura provação é pela vontade soberana de Deus. Pela vontade soberana de Deus, eu fico feliz, porque Deus sempre tem uma história linda no final. A segunda razão pela qual nós podemos entrar em uma dura provação é talvez pelo fato de alguém nos colocar dentro de uma prova. Como foi o seu caso, você foi enganada, você foi passada para trás, assim como também aconteceu comigo. E neste caso, Deus também pode mudar o final da história. Mas por que nós passamos por provações onde pessoas nos colocam? Talvez porque nós nos juntamos a pessoas erradas ou fazemos negócios com pessoas erradas. E como a própria Bíblia diz, que muitos perdem por causa da corrupção que há no mundo. A terceira razão pela qual nós podemos entrar na provação é quando nós mesmos entramos no deserto com os próprios pés. Eu vou dizer uma coisa para você: se existe uma coisa que o ser humano é capaz e muito de fazer, é escolhas erradas. E é difícil que nós admitamos que entramos em uma prova por nossa própria culpa, por nossa própria escolha. Nós não queremos admitir, o orgulho não nos permite. Então é mais fácil muitas vezes nós espiritualizarmos. Existe a primeira razão, como comentado, da qual Deus, por sua vontade soberana, permite. A segunda razão é quando a vontade é apenas permissiva. E a terceira é quando Deus não permitiu absolutamente nada. Nós mesmos escolhemos entrar neste deserto com os próprios pés. Mas há uma boa notícia:
Deus pode reverter isso, mas nós temos que ser humildes diante da sua presença e dizer: Senhor, eu errei, eu entrei nessa fria, eu entrei nesta condição, mas Deus, muda a minha história, prepara para mim uma nova oportunidade. Mas talvez as nossas reclamações muitas vezes vêm de situações que vêm de muitos anos. Nós falamos: por que é que eu não saio do lugar? Por que é que Deus não me honra financeiramente? Por que é que Deus não muda a história da minha vida? Tudo que eu gostaria de ter, que eu sonho em ter, eu não tenho. Para esta questão, eu tenho uma palavra de Deus para você. De nada importa se vamos ter muito ou quase nada nesta vida, porque a Bíblia diz no livro de Miqueias, capítulo 2, verso 10: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. A questão é o que nós estamos esperando de Deus para esta vida. É bem verdade que muitos de nós, talvez como você queira, não teremos grande sorte para essa vida. É bem verdade que muitos de nós, talvez até o final da vida, não alcançaremos tudo que nós almejamos. E às vezes talvez perderemos algumas coisas que nós conquistamos. Mas como a Bíblia diz, nós não devemos esperar descanso nessa vida. Nós não devemos esperar facilidades para essa vida, porque a própria Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é lá em cima. E a Bíblia também diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Beatriz, eu entendo a sua frustração, sabe por quê? Porque nós aprendemos, infelizmente, aprendemos errado, que bastaria nós termos boas obras, conforme você mencionou em seu comentário, dizendo: eu não roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada de errado e na minha vida nada dá certo. O que acontece é que nós aprendemos a espiritualizar tudo. Nós aprendemos que a salvação viria pelas obras, que o dom gratuito de Deus, tudo viria pelas boas obras, mas a Bíblia diz justamente o contrário. Veja só o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, veja bem, não por obras, para que ninguém se glorie. A verdade é que não importa o quão bom nós somos, o quão maravilhosos nós somos, o quão fiéis nós somos, essa fidelidade, essa bondade, essas obras não nos colocam acima das provações, não nos colocam a um patamar onde nós não seremos provados, não nos coloquem em um mundo onde não teremos aflições, doenças, percas. Não! A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A nossa alegria, ela deve estar unicamente em Jesus. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. A nossa alegria não deve estar em coisas, a nossa alegria não deve estar em bens materiais, a nossa alegria tem que estar em Jesus. E tudo que está aqui nessa terra terá um limite, terá um fim. Você já notou, Beatriz, o quão rápido passa a nossa vida? A nossa vida passa como um vento, a nossa vida passa rápido. Parece que foi ontem que eu fiz 18 anos, hoje eu já estou quase na casa dos meus 40 anos. A gente para olhar a vida e nós vemos o quão rápido a vida passa, não é assim? Por isso nós devemos olhar para Cristo, por isso nós devemos olhar somente para Jesus. Você mencionou também que estava já pensando em procurar coisas ilícitas. Não faça isso em nome de Jesus. Olha, eu posso te garantir que quando nós pensamos que pior que tá não fica, dependendo das nossas ações, pode ter certeza que vai ficar ainda pior.
não faça tal coisa. Jesus hoje está usando este canal, está usando a minha vida, está usando hoje para dizer para você: olhe para Cristo. Deus pode mudar o final da tua história. Deus está com você nessa fornalha. Deus está com você nessa tempestade. E Ele está dizendo: seja fiel no pouco, para que Ele te honre no muito. E a você que está assistindo este canal, curte, compartilha, se inscreva. As estatísticas estão apontando que apenas 3% daqueles que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal. Se inscreva no canal, curte, compartilha. Vidas precisam ser abençoadas pelo conteúdo deste canal. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.